Olá, tudo bem? Boa noite. Deixa eu arrumar essa tela. Como estão? Sexta-feira, 7h06. Fui obrigada a colocar um filtro, porque sexta-feira, a essa hora, gente, olha. Só por Deus, a cara da pessoa aqui, vocês não iam querer ver como está. Ainda bem que o Instagram tem esses filtros que nos ajudam para a gente poder aparecer aqui e fazer uma live, né? Uma live surpresa. Eu estava essa semana, desde quarta-feira, querendo vir aqui para trazer esse tema para vocês, para conversar com vocês sobre isso. É uma pergunta que eu recebi lá no meu canal do YouTube e é um tema recorrente, muito interessante e que talvez seja a sua dúvida também ou a dúvida de alguém que você conheça, porque isso, né, é algo que a gente vê acontecer. Boa noite, pessoal que está entrando, boa noite, estão me ouvindo? Me deem um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem. Então, tá frio, né, gente? Tá frio e a previsão é de mais frio. Mas vamos ao que interessa. Porque sexta-feira minha família tá esperando pra gente jantar, então não tenho muito tempo para estar aqui. Vamos falar do que interessa. O tema da live, né, que eu coloquei é uma pergunta que eu recebi de um seguidor do lado do meu canal do YouTube. Ele colocou o seguinte: Gisele, sou eu e minha esposa, não temos filhos. Gostaríamos de deixar os nossos bens um para o outro na ausência de um, né? No caso dele falecer, ele gostaria que todo o patrimônio ficasse para ela e vice-versa. Só que a gente tem que lembrar que os herdeiros necessários previstos em lei no nosso Código Civil, eles são os descendentes, que são os filhos, os netos, ou os ascendentes. Então ele tanto desce quanto sobe, a gente fala, né? E aí, nesse caso, apesar deles não terem filhos, que esses filhos podem ser filhos em comum ou filhos de apenas um deles, não interessa, né? De qualquer forma, vai ser um herdeiro necessário. Eles têm pais vivos. E aí, quando temos pais vivos ou até avós, eles são os nossos herdeiros necessários. E aí eles concorrem com o cônjuge. Então, nesse caso, desse seguidor que colocou essa pergunta, não tem como ele deixar todo o patrimônio para a esposa, porque ele tem outros herdeiros necessários. E a gente sabe que a nossa lei brasileira prevê que a gente pode dispor apenas de 50% do nosso patrimônio. E o outro 50%, ele é obrigatoriamente para os nossos herdeiros necessários. Então, esse cônjuge, ele pode pegar e fazer um testamento de 50% do seu patrimônio para a sua esposa e vice-versa, ela fazer para ele. E o restante desses 50% vai ser dividido entre ele e os pais, né? No caso, os pais dela ou os pais dele, de quem vir a falecer. Então, nesse caso, né? Não tem como fazer com que todo o patrimônio dele fique único e exclusivamente para sua esposa. Então, lembre-se que sempre que houver herdeiros necessários, que podem ser tanto
para baixo os descendentes quanto os ascendentes, não tem como a gente dispor de todo o patrimônio. A gente tem a reserva legal que é destinada para esses herdeiros. E aí tem que ser respeitado. E se qualquer doação ou venda que seja forjada desse patrimônio, ela pode ser nula ou anulável. Então tem que respeitar a legítima. E a legítima é esse 50% que tem que ser ressalvado e preservado. Acho que era isso, gente. Acho que eu respondi a pergunta. Não sei se ficou dúvidas. Algumas pessoas entraram agora. Quem não conseguiu assistir desde o comecinho, vai ficar salvo lá no IGTV. Assiste lá depois. Se ficar com dúvida, me manda em direct ou deixa ali nos comentários. Sempre que eu posso, eu vejo as perguntas e tento responder. E espero que de alguma forma isso tenha ajudado, né? Ou tenha feito você pelo menos a refletir sobre o assunto. Existem muitos casais, né, sem filhos que querem deixar o patrimônio apenas para o cônjuge e não sabem nem imaginam que esse cônjuge vai concorrer com os seus ascendentes, com seus pais ou até às vezes os avós na hora do falecimento de um deles. Então essa informação ela é importante, tem que ser levada em consideração. Isso a gente chama de planejamento sucessório. O planejamento sucessório é aquele planejamento onde você define o que, para quem e como vai ser a distribuição do seu patrimônio após a sua morte. Eu sei que é um papo que a gente não gosta muito de falar de morte, né? De depois que a gente ir embora, mas é necessário, porque evita muita briga, evita problema familiar, e quanto mais organizado a gente deixa isso, melhor né? Se a gente deixar já organizado, deixar o patrimônio já destinado, fazendo com esse planejamento, tudo fica mais fácil. Certo, gente? Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser, com mais um cafezinho. Prometo tentar vir semana que vem mais vezes por aqui, que eu sei que é muito legal essa troca, eu ganho muito com isso. Tá certo, gente? Bom feriado não, bom final de semana. Tchau, gente.